Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo nos números da Klabin. Todo mundo conhece a empresa, uma gigante do papel e celulose, mas o preço da ação parece que não sai do lugar, né? Usando os dados do último Klabin Day, vamos entender o porquê disso e principalmente o que o futuro pode reservar para a companhia. Vamos lá! Antes de mais nada, aquele aviso super importante. O que a gente vai conversar aqui é para fins informativos, tá? Toda essa análise é baseada nos dados que a própria Klabin divulgou. Isso aqui não é de forma alguma uma recomendação de compra ou venda. Combinado? Bom, essa é a pergunta que não quer calar, né? A Klabin é vista como uma empresa forte, robusta, mas quem olha o gráfico da cotação nos últimos anos vê uma linha quase reta. Fica aquela pulga atrás da orelha. O que está acontecendo? A gente vai entender exatamente o motivo disso e, o mais interessante, ver se esse cenário pode estar prestes a mudar. Ok, para a gente poder olhar para o futuro, primeiro a gente precisa entender o presente. A Klabin não chegou onde chegou por acaso. A força dela vem de uma base muito, mas muito sólida. Vamos dar uma olhada nos pilares que sustentam a empresa. Olha só que interessante como esses pontos se conectam. A Klabin tem uma produtividade florestal que está entre as melhores do mundo. Isso faz com que o custo de produção dela seja um dos mais baixos do setor. E o que isso significa na prática? Que mesmo quando o preço da celulose despenca no mercado, ela consegue continuar lucrativa, enquanto muita gente sofre. E não é só isso, os ativos da empresa são gigantescos. Segundo a própria Klabin, só o valor das terras que ela possui já poderia ser maior que o valor dela na bolsa. E para fechar, ela não depende só de celulose, o que nos leva ao próximo ponto. Esse gráfico aqui mostra perfeitamente a diversificação da Klabin. A receita é quase um terço para cada lado: celulose, papéis e embalagens. Isso é fundamental, porque quando o mercado de celulose, que é mais volátil, está em baixa, os outros segmentos, que vendem produtos para o nosso dia a dia, ajudam a segurar os resultados. É uma estratégia que diminui o risco e dá muito mais estabilidade para a receita da empresa. Beleza, a base operacional é forte, mas e a estratégia financeira? Como a empresa lida com a dívida e o que ela faz com o dinheiro que gera? Isso é crucial. E a Klabin apresentou um plano bem claro sobre suas prioridades. Então, o ponto principal aqui é a ordem das coisas. Prioridade número 1, com folga, reduzir a dívida. Depois que a casa estiver em ordem, aí sim, remunerar quem investe na empresa. E só lá no final da lista, pensar em novos grandes projetos. Outro ponto, recompra de ações não está nos planos por agora. A preferência é clara, ou investir em ativos que gerem caixa por décadas, ou pagar dividendos. É uma estratégia bem conservadora, bem focada. E o plano já está acontecendo. Essa linha do tempo mostra a trajetória da dívida, que a gente mede pela alavancagem, que é basicamente a dívida líquida dividida pelo EBITDA mala, uma medida da geração de caixa da operação. Depois de um pico, que foi causado por esses investimentos pesados, a tendência é de queda. A meta para 2026 é chegar num nível abaixo de 3, o que é considerado super saudável pelo mercado. E agora a gente chega no coração dessa análise. A Klabin está passando por uma grande virada de chave. Dá para pensar nisso como o fim de um longo período de plantio, sabe? De muito investimento, muito dinheiro saindo, para o início da colheita, com uma forte geração de caixa. Esse gráfico aqui mostra exatamente o fim da fase do plantio. A barra representa o CAPEX, que são os investimentos que a empresa faz, como comprar máquinas novas, construir fábricas. Repara como, depois de um pico ali em 2026, existe uma queda projetada. É o sinal claro de que aquele ciclo de gastos pesados está chegando ao fim. E em contrapartida, olha que beleza, enquanto os investimentos caem, a geração de caixa da operação medida pelo EBITDA deve dar um salto. A projeção é de um crescimento de 3 bilhões de reais até 2027. É a combinação dos sonhos, né? Menos dinheiro saindo para investir e mais dinheiro entrando pela operação. Certo, menos investimento e mais resultado operacional. Mas o que isso significa na prática para o valor da empresa e para quem é acionista? Vamos traduzir esses números em potencial de geração de caixa. Para entender isso, a gente precisa falar de um conceito-chave, o fluxo de caixa livre. Pensa nele como se fosse o salário líquido da empresa. Depois de pagar todas as contas e de reinvestir o mínimo necessário para manter o negócio girando, é o dinheiro que realmente sobra no caixa. É o que está livre para pagar dívida ou para distribuir como dividendos, por exemplo. E a projeção da Klabin para esse salário líquido é bem impressionante. Para 2027, o rendimento do fluxo de caixa livre que eles projetam, se a gente comparar com o valor de mercado atual da empresa, pode chegar a 22%. É um percentual extremamente alto que sinaliza um potencial de gerar caixa muito, muito forte. E como isso poderia se refletir no preço da ação? Vamos analisar esse cenário aqui.
Se a Klabin de fato gerar os 5,25 bilhões de reais de fluxo de caixa livre projetados e o mercado passar a precificar esse caixa de forma justa, o valor de mercado da empresa poderia ir para a casa dos 40 bilhões de reais. Comparado com o valor de hoje, isso daria um potencial de valorização de uns 50%. Mas muita atenção, isso é um exercício, uma projeção, não é uma garantia, ok? Certo, a gente viu bastante número, bastante projeção. Vamos agora juntar todas as peças e resumir o que realmente importa e, claro, quais são os pontos que a gente precisa ficar de olho. Essa frase aqui resume perfeitamente a tese. A ação ficou meio de lado nos últimos anos por um motivo: um ciclo de investimento muito forte. Agora, a empresa parece estar virando a página e entrando numa nova fase, onde os frutos desses investimentos todos vão começar a ser colhidos. Em resumo, a Klabin apresentou argumentos bem sólidos para uma geração de caixa forte no futuro, agora que o ciclo de investimentos está acabando. Mas quem investe na empresa precisa continuar de olho nos preços da celulose. Esse ainda é o principal fator de risco, porque celulose é uma commodity e tem seus altos e baixos no mercado global. E aí, quem nos acompanha achou desses números e da estratégia da Klabin? A opinião de vocês é muito importante, então deixem aí nos comentários. E para quem gostou dessa análise, não se esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas. Um abraço e até mais!